concurseiros e concurseiras, eu sou a professora Rosiane Oliveira, Clube do Concurso, professora de Direito Constitucional, e a gente começa esse nosso módulo com o tema Administração Pública. Dentro do Direito Constitucional, o estudo da administração pública, ele é um estudo bastante complexo, bastante extenso, né? Nós começamos esse módulo, esse item do nosso estudo, tratando de acesso a cargo, emprego e função pública. Então, dentro do estudo da administração pública, o que nós vamos ver nesse conjunto de aulas? Nós vamos ver esse aspecto da administração pública, o acesso a cargo, emprego e função. Professora, e o que nós teríamos no completo? O tema completo dentro da Constituição brasileira, porque muita gente pode estar estranhando e pensar o seguinte, mas essa não é matéria de direito administrativo? É que alguns temas estão dentro da Constituição, são trabalhados pelo direito administrativo no seu aspecto do funcionamento. Então, uma das primeiras coisas que é importante a gente entender quando a gente estuda o direito constitucional é que ele vai estar intimamente relacionado ao direito administrativo. Por quê? Porque a gente costuma dizer, autores como Eli Lopes Meireles, Silvia Zanella de Pietro, José Afonso da Silva, eles vão nos dizer o seguinte, que o direito constitucional é a fisionomia do Estado. Então, o direito constitucional, ele traz a fisionomia do Estado. E o direito administrativo, ele vai trazer o funcionamento do Estado. Então, um é a fisionomia e o outro é o funcionamento do Estado. Por que eu estou falando isso especificamente? Porque nós estamos começando uma etapa de estudos e essa matéria, em especial, é uma matéria recorrente nos concursos públicos, cobrado de maneira muito intensa, cheia de detalhes, cheia de posicionamentos de tribunais, como o STF, por exemplo, e mesmo o STJ. Então, para você que está chegando para um estudo de direito constitucional, eu quero dizer para você que aquela historinha de basta ler a Constituição para que eu acerte tudo nas provas, essa historinha é tipo da Disney, é conto de fadas. Né? Não tem isso na realidade do concurso público. Então, você que está aí se preparando, você que está em qualquer lugar do Brasil, você que está aqui no Amapá, se preparando para um concurso público nesse período, né, tão complexo dessa pandemia, a gente vai dizer para você o seguinte, olha, não desista, tenha a sua rotina de estudo, mas lembre-se, você não pode ser bobo de achar que basta ler a Constituição para você entender as matérias. Ler a Constituição, ler os tópicos importantes da Constituição, ela é um passo inicial. Mas antes disso, é preciso a gente saber por que a matéria de administração pública ela é uma matéria que você vai estudar com um professor de direito constitucional, alguns aspectos, e com um professor de direito administrativo, outros aspectos. Por que é assim? Exatamente porque o direito constitucional, ele analisa a fisionomia do Estado. O que é a fisionomia? É a face. Ele vai dizer assim, olha, o Estado é desse jeito aqui. Então, o direito constitucional vem detalhar o que é o Estado e como deve ser a estrutura do Estado. Já o direito administrativo, ele vai trazer o funcionamento. Como é que essa atividade estatal se desenvolve? Como é que ela vai se dar na sua parte mais prática, né, da vivência realmente das coisas. Portanto, são duas matérias e alguns concursos até já cobrarem, alguns autores até dizem, são as duas faces da mesma moeda. Ou seja, são as duas faces do Estado brasileiro, da organização do Estado brasileiro, o direito constitucional e o direito administrativo. Um dizendo como é a estrutura e o outro dizendo como se dá o funcionamento. Então, só para esclarecer para você, né, que eu não estou aqui invadindo a matéria de outros colegas e nem os outros colegas vão estar invadindo a minha matéria quando eles falarem desses mesmos artigos.
Nesse caso aqui, a gente está estudando a administração pública a partir do artigo 37 da Constituição Federal. E aí é muito importante que você entenda. Eu quero só que você acompanhe agora, tá? No nosso slide, né, o materialzinho de apoio, o que acontece com a organização da nossa Constituição. A nossa Constituição brasileira, ela é uma norma que ela foi toda pensada em temas. A Constituição brasileira, ela é uma norma que foi toda pensada em temas. E esses temas, eles vêm organizados dentro da Constituição em títulos. Então, imagina comigo, você quer começar a estudar direito constitucional. Professora, o que eu faço? Olha, tenha uma Constituição. Professora, eu não tenho dinheiro para comprar uma Constituição e agora as livrarias estão fechadas, como é que eu vou adquirir uma Constituição? Bem, a gente vai precisar da internet, a gente vai precisar das redes sociais, a gente vai precisar dos sites. E eu oriento você a acessar o site do Planalto, www.planalto.gov.br. Esse é o site da Presidência da República. É lá que você vai encontrar toda a legislação brasileira. Você vai lá no ícone legislação e lá você vai ter acesso a toda a legislação brasileira. Inclusive todas as constituições brasileiras, incluindo a de 88. Professora, e o que eu faço quando eu encontrar a Constituição? É importante que você primeiro analise o índice sistemático da Constituição. Se você tem uma Constituição que foi dada para você, aquela Constituição de papel, né? Se você conseguiu comprar um vadimécum, se você tem uma Constituição física, né? Então acompanhe pelo site do Planalto. Por quê? Porque as mudanças, elas não são avisadas. Elas ocorrem naturalmente dentro do Poder Legislativo. Eles vão fazer emendas à Constituição e não vão nos avisar. Não vai chegar na sua casa um aviso que mudou. Então você vai acompanhar pelo site do Planalto. A sua Constituição impressa, você acompanha pelo site do Planalto do seu celular, na sua casa, sem precisar sair para lugar nenhum. Você que não tem uma Constituição, você pode acessar o site do Planalto e ir lá já fazer o seu estudo pela Constituição. Por que eu indico o site do Planalto? Porque ele é a atualização correta da Constituição. Então eu te indico o site do Planalto. Professora, como é que eu começo o meu estudo? A Constituição brasileira, ela vai ter o seu índice sistemático, ou seja, a sua espécie de sumário, onde vai estar organizada os assuntos que estão abordados dentro da Constituição. E aí, o índice sistemático, ele vai ser dividido em título. Eu vou ter o título 1, vamos ter o título 2, vamos ter o título 3... Quantos são os títulos, professora? São 9 títulos no total. A Constituição tem 9 títulos no total. O que isso significa? Que cada título é um assunto diferente da organização do Estado, da estrutura do Estado. Como é que o Estado brasileiro, qual é a cara dele, qual é a fisionomia dele? Vão estar nesses títulos da Constituição. Então, o título 1, que são os princípios fundamentais, o título 1 são os princípios fundamentais. Aí vem no título 2, os direitos e garantias fundamentais, né? Que só para a gente mostrar para você como essa estrutura. E aí vem o título 3, que é o que nos interessa. Nós vamos falar de organização do Estado. Então, quando eu estou estudando a Constituição, veja, não é um romance, não é um livrozinho de romance. Como é que é, professora? A Constituição é uma norma toda estruturada em temas. Então, para você que é concurseiro, isso é fundamental. Por quê? Você vai precisar estudar a Constituição. Eu brinco sempre igual o Jack, o Estripador, por partes. Você vai estudar por partes. Uma parte vai estar relacionada com a outra. Isso é uma dica muito importante que eu dou para você, né? Você que está estudando em qualquer lugar do Brasil. Você não estuda as normas como se elas estivessem tratando de uma coisa só. Seja o Código Penal, seja o Código de Processo Penal, o Código Civil, qualquer legislação, ela vai ter uma estrutura de organização. E é essa estrutura que vai dividir os temas, os assuntos. E aí, quando você estuda para concurso, você precisa estudar isso de forma técnica.
Não adianta você fazer isso de forma aleatória. Eu vou sentar hoje na minha casa e vou ler do artigo 1º ao 100. Vou te contar. Você vai começar com princípios fundamentais e vai terminar em precatório. Um assunto que não tem nada a ver com o outro. Então, essa estrutura, ela é fundamental que você entenda. Professora, do que nós vamos estudar, onde é que eu encontro na Constituição? Você encontra o assunto que nós estamos estudando no título 3 da Constituição, chamado Organização do Estado. Cada título é um assunto diferente. Então, eu já deixo a dica para você. Princípios fundamentais não são a mesma coisa que direitos e garantias fundamentais. Por que não são? Bem, eu lhe diria logo de cara, de uma forma bem lógica, porque não estão no mesmo título. Se fossem a mesma coisa, estariam no mesmo título. E não estão. Dentro desse título, dos títulos da Constituição, os títulos vão estar divididos em capítulos. Então, olha só, eu brinco sempre nas aulas presenciais. Eu sou péssima em matemática, mas uma coisa eu aprendi. Contém, está contido, 4ª série. Como é que a gente fazia? O que está contido? O que contém? Então, olha só, o título de Organização do Estado contém vários capítulos. Ou seja, todos os capítulos são subtemas que vão falar da organização do Estado. Então, quando você estiver estudando na tua casa, você vai pensar o seguinte: eu estou estudando o título 3 da Constituição. O que tem dentro desse título? Bem, dentro desse título, provavelmente eu vou ter capítulos. Os capítulos podem ser divididos em seções. Vou ter a seção. Então, se eu estou estudando um determinado capítulo que tem aquela seção, essa seção só diz respeito a esse capítulo. Se eu estou estudando esse capítulo, ele vai estar dentro desse título, ele diz respeito a esse título. Então, veja bem, o seu estudo ele é direcionado. Por que eu preciso lhe dizer isso hoje, agora? Para que você otimize seu tempo, para que você consiga alcançar melhor a compreensão da Constituição. Não é romance, não é uma historinha que vai ter um início, meio e fim para lhe contar dessa maneira. Mas uma coisa eu quero que você anote no seu caderno. Aliás, importantíssimo, o aluno concurseiro, ele tem caderno. O seu caderno é um instrumento importantíssimo, porque lá você anota a explicação do professor de uma forma, muitas vezes, que vai te ajudar a conseguir ler um PDF, ler uma apostila, ler um livro, né? Importante demais. Então, quando você está estudando, veja bem, faça essas anotações, tenha o seu caderno por matéria, né? Os meus alunos sempre falam assim: a sua matéria é a primeira que acaba, professor, o meu caderno. Olha, vocês que lutem, mas é preciso anotar, não vai ter jeito, né? Até para que você possa memorizar, para que você possa relacionar os assuntos. E esse é um ponto que a gente precisa aprender aqui agora. Veja, professora, a senhora está me orientando a estudar a Constituição por títulos. Exatamente. É muito mais organizado para o seu estudo de concurso. Estude os títulos, mas lembre-se, a Constituição é um grande sistema. Esses títulos todos, eles estão divididos para ajudar a organização da própria Constituição. Mas um está relacionado com o outro. Eles vão ter relação um com o outro. Então, eu terminei de estudar princípios fundamentais e, por acaso, esse título Princípios Fundamentais não foi dividido em capítulos, nem em seção, porque não foi preciso. São 4 artigos apenas. São apenas 4 artigos. Já vem o título 2, Direitos e Garantias, ele tem 5 capítulos. Ou seja, dentro de Direitos e Garantias Fundamentais foram definidos 5 subtemas. Dentro de Organização do Estado, também nós vamos ter uma subdivisão. E aí, o que acontece? Esses temas vão estar relacionados? Vão. Eles vão se conversar, eles vão estar correlacionados. É um grande sistema. Então, anote aí no seu caderno. A Constituição é dividida em títulos, os títulos podem ser divididos em capítulos e os capítulos em seções e a seção em subseção. É possível? É, para um melhor detalhamento. Mas eles vão estar relacionados ao longo do meu estudo, vão estar relacionados. Não existe maior bobagem do que você pensar que essa relação não existe. Tem muito aluno que diz assim: mas a senhora já deu essa aula, professora. A senhora já falou daquela frase. A senhora já me disse esse conceito. E aí a gente volta para o aluno e diz assim: mas esse conceito que eu te dei numa aula anterior, ele está relacionado a esse tema e você precisa saber. Por que nós temos grande dificuldade com questões de CESP,
com questões da FCC, com questões da FGV e as bancas em geral. Porque hoje em dia as questões elas são multidisciplinares. Numa mesma questão se envolve mais de um assunto, de mais de uma matéria, e isso tem gerado um desconforto nos alunos, porque eles não estão preparados para isso, né? Então, a gente tenta te colocar num padrão para que você esteja mais preparado para isso. É mais ou menos isso aqui. Essa grande estrutura que você precisa conhecer. Professora, como é que eu faço para conhecer? Eu vou te dar uma dica. Comece lendo. É uma arte milenar. O nome dela é estudar. Né? Então, você vai estudar na sua casa. Você vai começar a ler. Até chegar a um ponto que isso é tão familiar a você, esse vocabulário é tão familiar a você, que vai ser natural. Se você já está nesse momento, não deixe de assistir a aula, porque você esquece, porque passa. Tenha caderno, tenha sempre novos cadernos para novas etapas de estudo, mas tenha a sua sistemática de estudo. Muito bem, essa aqui é a estrutura da nossa Constituição. E dentro da nossa Constituição, vamos voltar lá para o nosso slide, que título nós estamos estudando? Nós estamos estudando o título 3, que é o título da Organização do Estado. Professor, o que tem esse título aqui? Foi que eu acabei de dizer para vocês, que o título, ele vai ser a forma de organização da Constituição, a forma em que a nossa Constituição foi estruturada, né? Você que de repente é aluno que já faz direito, que já estuda um pouco mais, um aluno que já tem mais experiência, vai dizer assim, ô professora, mas o Código Penal ele é dividido em livros, o Código Civil ele é dividido em livros. É verdade, alguns códigos, algumas legislações, elas são divididas em livro, em parte geral, parte especial. A Constituição não foi necessário fazer tudo isso, ela é dividida em títulos, são 9 grandes títulos. Esse título terceiro, acompanha aí, ele vai dizer o seguinte, é o título da Organização do Estado. E aí eu preciso que você anote uma coisa importante, para você que nunca anotou. O que é uma Constituição, afinal, né? Para que ela serve? Então, a Constituição, olha só o papel dela. A Constituição é a norma, parâmetro do Estado. Ela é a norma parâmetro. Ela é a norma parâmetro do Estado. A Constituição, ela é a norma que é a norma suprema. Suprema porque está acima de todas as outras normas vão buscar os seus fundamentos, tecnicamente, na Constituição. Essa Constituição, e aí eu estou falando que eu posso ter a Constituição do Estado, eu posso ter a Constituição Federal, essa que é a Suprema é a Constituição Federal, é aquela que diz respeito à organização do Brasil como um todo, do Estado brasileiro. Então, a Constituição Federal, ela tem 2 papéis principais. Ela vai organizar o Estado, ela organiza o Estado e ela traz direitos e garantias. Então, se você tiver que responder numa prova discursiva, num estudo de caso, numa prova onde você tem que fazer uma redação sobre isso, e alguém te perguntar qual é o papel de uma Constituição, para que serve uma Constituição? Primeiro que a Constituição é uma norma, uma regra jurídica, em regra, né? Geralmente escrita. Nós temos constituições não escritas, mas nos países ocidentais, em regra, ela é uma norma escrita. Ela é uma norma parâmetro do Estado, por quê? Porque é ela que organiza e traz direitos e garantias fundamentais. E aí é importante a gente dizer o seguinte, professor, numa Constituição, a gente só tem esses 2 papéis aqui? Ela só organiza e só traz direitos e garantias? Eu vou dizer para você, não. Depende do modelo da Constituição. Quanto à sua abrangência, se ela é uma Constituição sintética ou se ela é uma Constituição analítica. Por exemplo, a dos Estados Unidos é sintética. Ela traz basicamente a organização do Estado e direitos e garantias fundamentais. Ela não se estendeu a outros assuntos. Ela não precisou se estender a outros assuntos que podem ser tratados em outras normas. Mas no Brasil, a nossa Constituição ela é analítica. O que é analítica? Ela é uma Constituição que trata de muitos assuntos. Assuntos até que para alguns críticos não deveriam estar dentro da Constituição, mas estão. E se estão lá, nós dizemos que são formalmente
constitucionais aqueles artigos, aqueles temas. Então, vou lhe dar um exemplo. O artigo 242 da Constituição, ele vai falar do Colégio Dom Pedro II, que faz parte da União. Aí você vai se perguntar assim, o que o Colégio Dom Pedro II precisa estar dentro da Constituição? Mas alguém achou que era interessante dizer isso e colocou lá. Se faz certas críticas a certos assuntos estarem dentro da Constituição, a certos artigos da Constituição que não precisariam estar lá, poderiam estar em outras normas. Mas a nossa Constituição, talvez e principalmente, porque é uma Constituição democrática após um longo período ditatorial, né? Então, se quis colocar dentro dela para dar uma força formal, ou seja, formalizado, está na norma, então obedeça. Essa é a ideia, né? Mas não precisaria estar. De qualquer maneira, essa norma chamada Constituição, ela organiza o Estado, ela traz direitos e garantias e trata de outros temas a critério do legislador, do poder constituinte, aquele que criou a Constituição. Essa Constituição, que é organizada dessa maneira, volta lá no slide, a gente vai ver como é que ela organizou o Estado brasileiro. Como é que essa Constituição de 88 faz essa organização? Ela vai começar do artigo 18, né? E vai até o artigo 43. Então, se você quer saber onde é que você estuda a organização do Estado, olha lá no índice sistemático, não precisa nem ser muito bom de matemática para fazer conta, não precisa conta nenhuma. É você verificar que vai do artigo 18 ao artigo 43. Professora, acompanha comigo aí, né, como esse título foi estruturado. Ele fala da organização político-administrativa, União, Estado, Município, Distrito Federal e Territórios. E aí, dentro do capítulo do Distrito Federal e Território, perceba que ele faz uma divisão em Distrito Federal e Territórios, porque são duas coisas distintas. O Distrito Federal é um ente federativo, o território não é ente federativo. Então, por que é dividido em seção? Porque esse capítulo precisou ser explicado. E aí, quando eu preciso explicar um capítulo, ele é dividido em seção. Vem a intervenção e vem o capítulo 7, tratar da administração pública. Então, onde está o tema administração pública para fechar esse início, né, desse bloco? Onde está o tema administração pública? Está dentro do título 3 da Constituição, que trata de organização do Estado. Portanto, quando eu vou estudar administração pública, eu tenho que ter noção de União, Estado, Distrito Federal, município, de como é que o Brasil é estruturado, justamente porque faz parte da organização do Estado. E a administração pública tem as disposições gerais, dos servidores públicos, dos militares do Estado, do Distrito Federal e Território e das regiões. Professora, qual é o foco do nosso estudo aqui? O foco do nosso estudo é a seção 1, que é a seção das disposições gerais, lá no artigo 37, partes do artigo 37 que a gente está estudando. Nossa, professora, mas tem tanta coisa assim? Tem muita coisa assim. Então, qual é o nosso foco de estudo para esse módulo? Para você saber se orientar, né, ficar perdido. Eu estou estudando o quê? Eu estou estudando administração pública, mas faltou eu estudar o 38, mas faltou eu estudar o 42, faltou eu estudar o 43. Não, é que o foco desse nosso estudo agora, ele é o foco na seção 1 das disposições gerais. E a gente vai tentar abranger o máximo possível daquilo que diz respeito a acesso a cargo, emprego e função. E aí a gente passa a ter uma minúcia sobre isso. Professora, por que a administração pública está dentro da organização do Estado? Por quê? Porque é exatamente a estrutura estatal para que ela funcione depois. Então, só para a gente finalizar essa primeira noção geral, né, que é importantíssima, alguns conceitos gerais, alguma ideia geral, para a gente poder depois ir sintonizando o nosso estudo. Eu não quero que você fique perdido aí na sua casa. Eu acho fundamental a gente te dar um norte para o teu estudo. Aí a gente passa a estudar o conceito de administração pública, uma ideia geral de administração pública, para poder a gente seguir para acesso a cargo, emprego e função. Até daqui a pouquinho.